tem um homem com um espelhinho e o rostinho está sujinho. Tadinho, está sujinho. Depois ele vem, ele toma um banho. Está vendo que está tomando um banho? Aí depois, logo isso, ele coloca inclusive roupas novas. Cheirosinho, perfumadinho, como o pessoal que está aqui do meu lado. Está muito legalzinho a charge. E mortos para o pecado. Queremos saber qual é o seu conteúdo, o que você acha sobre essa charge. Comenta aqui já no Facebook, o que você acha dessa charge. Uma charge interessante, não? O que significa mortos para o pecado? É isso que a gente vai a falar neste momento, não? Sobre a graça que Cristo oferece. A graça que Cristo oferece nos limpa a cada dia. E isso é interessante, não tem que ser a cada dia, porque a gente dorme sujinho, às vezes, não sei, na madrugada, a gente suja. E aí, quando você acorda, você tem que se limpar, né? Porque senão, imaginou? Então, nós vemos aqui duas realidades, não? Uma realidade que nos deixou completamente à margem do pecado e outra realidade que nos coloca na graça. Júnior está aqui do meu lado, está presente, Júnior. E eu gostaria que você já comentasse alguma coisa sobre esse assunto das duas realidades. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Júnior. Algum dia eu vou ter essa voz, hein? Sei, né? Que voz, hein, Cris? Sou da igreja do Casa Grande, casado com a Graciele, meu filho é Manauzinho. Beijo. Manda um abraço aí pro pessoal. Abraço aí, nega véia. Beleza? E aí, como é que... Henrique, ele fez o convite para mim, aí a gente estuda a lição dos adultos, né? E a gente vai ver dos jovens aqui. Muito legal, bacana. Aline Rodrigues aqui. Pro Júnior, um abraço pro Júnior. Garoto canta muito, disse. Amo demais a família dele. Aline Rodrigues. Aline, um abraço. E aqui já vem na minha cabeça uma coisa, Christian. Vamos lá. Quando Paulo fala de duas realidades, eu encaro bastante assim como uma expectativa e a realidade, né? Porque a expectativa nossa era a realidade que deveríamos ter ao lado de Jesus Cristo. Paulo fala, né, através de Adão, temos uma realidade, a realidade do pecado, da morte, e através de Jesus temos outra realidade, que é de salvação, de graça, né, de amor. Mas nós, como diz o Tiago ali, não pode falar a palavra, mas nós somos danados, né? E nós precisamos entender algumas coisas que Deus ele quer que nós entendamos, né? Isso aí, Júnior. E eu entendi uma coisa também. Você falou sobre duas realidades. Vamos lá. A graça, né? Uma do pecado de Adão e outra sobre a graça de Cristo. Aí tem um verso da Bíblia que diz assim, onde se achou pecado, superabundou a graça. Então, eu preciso pecar para eu ter mais graça. Ou seja, o pecado me dá um vale night para eu poder ter graça. A graça é o vale night para eu pecar, então. A graça é muito simples de explicar, né? Eu sempre uso um exemplo aí, o pessoal do Casa Grande sabe como eu explico sobre a graça. A graça é um presente de Deus, né? E eu sempre uso o meu tio como exemplo. Meu tio, ele tinha umas roupas, ele vendia umas roupas e ele me deu uma camisa um dia. Mas a camisa era muito feia. Muito feia. Caramba! Desculpa aí, tio, mas ele sabe que era muito feia. Tio, E aí eu peguei a camisa. Tio, compra uma camisa melhor, né? Eu peguei a camisa e eu nunca usei a camisa. Então, às vezes, nós aceitamos a graça, mas não usufruímos dela, né? Então, a graça é um presente de Deus para nós. Mas se nós não formos revestidos da graça de Deus, de nada vai valer aceitarmos, né? Se alguém quer comentar, pode comentar, viu, gente? Pode falar aqui também, dá uma forcinha. Aqui tem uns comentários, Júnior. Feliz tarde. Alan Sampaio, Júnior não sabe jogar bola, diz. Kaká, brincadeira. Abraço, Júnior. Regina Nobre, quando estamos num mundo sem Deus, sem o contato com a verdade, nos sentimos sujos pelo pecado, mas ao encontrar-nos com Deus e a verdade, formos batizados, Deus nos limpa e nos liberta. Pode falar, Ebert? Eu achei que foi um comentário aí, né? Que você leu agora, né? Isso. Eu achei interessante que ele já deu um pontapé para você dizendo o seguinte, quando nós... qual é o resultado da graça, né? Isso. Adão deixou uma herança para a gente, a herança do pecado. E Jesus veio e trouxe uma outra herança. Agora, nós tínhamos uma vida velha. Agora nós somos revestidos de uma nova vida. E para você começar a ter essa nova vida, foi o comentário que foi dito aí. Muito bem dito. Nós precisamos passar por algumas coisas, né? Passar por algumas ações. A ação do batismo, né?
o batismo não só nas águas, né? Mas a Bíblia fala que quando nós descemos as águas e saímos, aí nós recebemos o batismo do Espírito. E aí os frutos do Espírito podem ser desenvolvidos em cada um de nós. Então, foi muito importante esse comentário, porque já deu um pontapé para que os frutos, né, que nós vamos ter a partir da ação de receber a graça, é o batismo, não só nas águas, mas do Espírito. E aí você desenvolve os frutos do Espírito, que é a alegria, é o amor, é a benignidade, é a mansidão, é o domínio próprio e tantas outras coisas. Mas o amor, né, principal deles. Interessante. Aqui Gabriel Ferrari diz assim, a graça é uma camiseta linda. Não é graça não, Ferrari. Eu tenho lançado do amigo aqui. Aqui tem outra pessoa consolando você, porque você recebeu a camiseta. É assim mesmo, não? Então é isso aí, gente. A gente não precisa falar assim, sabe que eu vou pecar, porque mientras mais eu peco, eu tenho mais graça. Não, a gente não pode abusar da graça. A graça teve um preço muito importante. São duas realidades. Nós vivíamos em uma realidade, né, Júnior, que você tentou falar, mas Cristo nos oferece outra realidade, diferente a la que estamos condenados. Porque quando a gente nasce, já nasce condenado para uma realidade. Interessante isso aí. Alguém mais quer falar uma coisa ou já vou para frente? Só mais um comentáriozinho. Quando a gente recebe, então, essa graça, a lição vem falando, ela fala uma frase que eu achei muito interessante. Cada saída também é uma entrada. Eu imagino isso assim, trazendo para o nosso contexto diário. A gente está andando numa rua de mão dupla. Você consegue andar indo num sentido e no outro sentido ao mesmo tempo? Difícil, é impossível. Não? Como? É impossível. Então, cada saída da herança de Adão é uma entrada para a herança de Cristo. Então, eu achei interessante. A lição, ela fala, né? Ela tem essa frase. Cada saída também é uma entrada. Achei muito interessante. Humberto Bruno, graça é algo feito fora de nós, em nosso favor e sem nosso consentimento. Amém, amém, querido. Muito bem. É isso aí. Aí, quando a gente aceita a graça, quando você é revestido de uma nova realidade, coisas novas aparecem também, não? Inclusive um novo rei, novo hábito, nova coisa. Existe alguém novo, né? Porque você é uma nova criatura. Herbert, você falou já 2 vezes, mas apresente-se aí, de onde você vem e tudo, e fale-me sobre esse negócio de novo rei. Essa lição, como o Júnior falou, eu estudo a lição de adulto também. E essa semana eu estudei 2 lições. Rapaz, eu fiquei apaixonado. A lição de jovens, ela tá, até arrepia. Tá excelente. Eu vou ter um trabalhão, porque eu vou ter que estudar 2. Trabalhão no bom sentido, né? E o novo rei. Gente, a lição já no início ela vem abordando o seguinte pensamento para nós, principalmente os jovens. Quantos já tiveram? Eu espero que você não tenha tido, mas eu já tive. Eu me chamo Herbert, eu não me apresentei, né? Herbert, eu sou lá da igreja de José Sampaio, fazemos parte do Clube de Jovens Tribo de Levi, eles mandam uma saudação para a igreja do Quintino, aqui os jovens aqui. Gente, mas vamos entrar aqui na lição. Eu já tive uma experiência, e eu acredito que cada um de nós já teve. Algumas experiências. Eu não vou contar as mais marcantes, porque eu deixo para outra ocasião. Mas uma certa ocasião, eu estava andando de bicicleta lá no Capão Redondo. Quem já teve no Capão Redondo? São Paulo. As ruínas são estreitas, ônibus para lá, carro para cá, uma muvuca, um monte de gente, e eu estava andando de bicicleta. Você estava andando um pouco distraído e eu fui atravessar uma avenida muito movimentada lá no Capão Redondo. Um cruzamento da estrada de Itapecerica da Serra. Eu atravessei e quando eu estava finalizando de atravessar a avenida, eu sinto só aquele vulto atrás de mim, assim, ó. Vulto. Um ônibus passou assim. Você tá doido? Tirou uma tinta de mim e quando eu parei, as pernas já, né? Rapaz, aí você fica pensando, quase fui. Quase morri. E aqui a lição vem trazendo de cara essa questão. Você já esteve próximo da morte?
Você já sentiu que por um segundo, ou por um centímetro, ou por, sei lá, você já sentiu que quase você perdeu a sua vida ali? Você já caiu de moto também, né? Olha só, Eu já te caí de moto 4 um vezes. acidente, uma ocasião que vocês quase... Gente, quando a gente passa por isso, as pessoas que relatam que passaram por isso, elas relatam o seguinte, olha, a partir daquele momento, eu passei a avaliar a minha vida de uma outra forma. Eu passei a pensar diferente, eu passei a viver diferente, eu passei a dar mais valor às coisas mais simples da vida. Verdade. E a lição de segunda vem trazendo essa questão. Os cristãos batizados passam exatamente por isso. Se você ainda não foi batizado, você pode ter a oportunidade de ser batizado. Primeiro você precisa conhecer a palavra de Deus, estudar a Bíblia. Esses jovens aqui e nós também estamos dispostos a, o pouco que nós sabemos, passar para você. E você ter essa experiência. Porque quando nós estamos no mundo de pecado, a gente fica a todos os momentos por um triz. Herbert, você falou sobre o assunto de... Antes de eu fazer a pergunta, Sim. dice Elizabeth Campos, nosso abraço para o querido Herbert. Herbert, parabéns pela programação dos jovens, Rogério e Beth. Manda um abraço aí para o pessoal. Muito bom, Rogério e Beth, muito queridos. Blanca Chiluisa nos está assistindo desde Espanha. Um abraço para você, viu, Blanca? Deus te abençoe também. Aline Cristina Rodrigues, querido Herbert, que alegria ter sua amizade. Deus continue te abençoando. Parabéns a você e para todos que estão aí no estúdio. Marcos Cora, a graça não se pode conquistar como troféu, mas pode recebê-la como presente. Irmã Janelba, diz Thaís Castro, conosco, abraços, querida, abraços para o pastor. Herbert, você falou sobre o Capão Redondo, que você foi na bicicleta, o ônibus passou zoom perto de você. A pergunta que eu te faço, você fez de novo essa situação ou aprendeu a lição? Não fiz de novo. E ali eu vi que por um segundo, por um centímetro, você nasce de novo. E aí vem trazendo a lição aqui, ó. Como pecadores, Christian, nós estamos condenados. Nós estamos condenados. Nós vivemos cada dia neste mundo por um triz, por um segundo, por um momento. Mas nós, quando aceitamos, mas Jesus, Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por cada um de nós. Eu e você não precisamos mais morrer. E aí você precisa entender, morrer, o descansar deste mundo, o sono, que a Bíblia fala que se nós descansarmos aqui será um sono. Você quer aprender sobre isso também? Vem estudar com a gente. É isso aí. Nós estamos falando aqui de morte eterna. Essa é a principal questão aqui, tá? Então nós somos condenados. E o batismo, a lição vem trazendo essa questão do batismo como o reconhecimento de que estamos condenados, mas através de Cristo Jesus nós podemos ressurgir para uma nova vida, o início da vida eterna. A partir do batismo você pode dar o pontapé inicial para a sua vida eterna. Então, o batismo é algo muito importante. E aí vem o momento que eu me levanto. Aí esse é o momento que eu me levanto e olho para a câmera. Ai, tem gente que não gosta, mas a gente não importa. Fala, o que você espera para se batizar, meu filho? Não. Você está esperando mudar? Você está esperando que o BBB acabe? O que você está esperando para você se batizar? Eu posso saber? Todo mundo tem um pouco de tom de cinza dentro de nós. Lembra uma coisa, meu irmão? Para o céu não vão aí os que são mais bonzinhos, viu? Para o céu vão os salvos. Então a mensagem é para você. Aceite a graça, aceite a salvação. Aquilo que Herbert está falando aqui, nunca mais eu fiz. Aceite o novo rei. Aceite o batismo. Eu vou assentar. Pode ir. Beleza. Pode falar aí. Ajuda o Herbert aí. Vamos finalizar então aqui? Então a questão do novo rei é exatamente isso. Quem é o rei que domina a nossa vida? Ah, mas de que rei você está falando? De que rei? Eu gosto muito de um livrinho, e eu sempre comento sobre esse livrinho. Um livrinho dessa finurinha, Christian, dessa finurinha, chamado Conhecer Jesus é Tudo. Conhece? Bom, pastor Alejandro Bulhão foi um dos primeiros livros que eu leí. Pastor Alejandro Bulhão, lê esse livro, gente. Você lê esse livro, não tem como você ser o mesmo. Existe um capítulo nesse livro que fala sobre alimentar as feras, os leões. Isso.
Qual é a fera, o leão, que você alimenta? É a da sua natureza pecaminosa ou a da natureza de Cristo? A que você mais alimenta é a que vai vencer na sua vida. Alimente a natureza de Cristo. Deixa a natureza pecaminosa amíngua, passando fome e sede. Mas a de Cristo você alimente. E eu tenho certeza que nós sairemos vencedores desse grande conflito que vivemos. Muito bem. Sandoval Rodrigues, pessoal do YouTube. Boa tarde, meus queridos. Kleber Consensa, boa tarde, irmãos. O culto jovem está muito bom. Parabéns a toda a equipe. Isso aí. Sandoval Rodrigues novamente diz assim: graças são os atributos de Cristo em nós pela fé. O perdão, libertação, justiça, amor e muito mais. Muito bem, meu amigo Sandoval Rodrigues. Comparte com o pessoal aí, viu? Muito obrigado por você estar assistindo. Beleza, olha. Tudo isso, a gente está falando não sobre uma nova vida, a gente está ruim, de repente vem um novo rei, que a gente tem que escolher alguém. A gente não pode ficar em cima do muro. Mas qual seria o único meio eficaz? Porque o Herbert disse que ele aprendeu a não passar mais por aí, mas tem gente que a vezes provoca a própria morte, insiste na morte eterna, inclusive, não? Tamires, apresente-se aí e fala-nos sobre um pouquinho sobre um único meio eficaz. Me convence um pouquinho mais, vai. Boa tarde, irmãos, para você que está nos assistindo em casa, para a equipe que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, eu sou a Tamires, eu frequento aqui o Quintino. E a lição de terça-feira me cativou muito, tanto no sentido pessoal quanto no sentido profissional. Ela vem falando de várias coisas que eu estudo até mesmo na faculdade, eu fiquei assim bem encantada. Christian, o título dessa semana já chama atenção, porque ela fala assim, o título de terça-feira fala assim: o único meio eficaz. Fiquei pensando, deve ter vários meios eficazes, não deve existir um só. Mas a lição, ela me dá um tapa na cara, ela começa contando uma historinha que eu preciso contar para vocês, não tem como. A historinha fala sobre atraso. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito pontual, eu nunca atrasei na minha vida. Nunca atraso, viu, gente? Eu sou muito pontual. Tá, muito bem. Aí o Gabriel, a vice confirma ainda. Muito bem, Gabriel, namorado, o amor... Vamos lá, pode seguir. E aí vem contando a história de um garoto que ele era mais pontual que eu. Todos os dias da semana ele conseguia chegar atrasado na escola. E ele se atrasava tanto que ele tinha que fazer aula no fim de semana, porque ele não conseguia compensar o tanto de atraso que ele tinha. E aí os diretores dele tentavam ensinar ele com meio de consequências. Então, você está atrasado, você vai pagar com uma outra aula. Você chegou atrasado, perdeu essa matéria, você vai ficar de castigo. E aí eles tratavam com punições e não estava adiantando, chamava os pais do aluno na escola e não resolvia. E aí fizeram uma reunião extraordinária para tentar encontrar um método. Meu pai. Para poder tornar aquele aluno pontual. E aí uma professora muito inteligente virou e falou assim: e se a gente recompensar ele cada vez que ele chegar adiantado? E aí, cada vez que ele chegar, por exemplo, a gente dá um cartão para ele. Parabéns pelo seu progresso, você chegou adiantado. E a cada vez que ele tiver 10 cartões, ele consegue escolher um prêmio na sala do diretor. Oh, que beleza. É ótimo. Nossa. Só que as pessoas não gostaram. Elas falaram assim: não, mas ele tem que ser castigado, porque ele fez errado, ele tem que ser punido. Premiar o erro. Como? Premiar o erro, como quem disse. Vai ganhar um Isso, cartãozinho. mas eles queriam castigar o erro, né? É interessante. E aí, outros professores falaram: mas tá errado, ele precisa ser castigado. Assim, não, a gente já tentou pelo castigo, vamos tentar pelo reconhecimento. E não é que o menino nunca mais chegou atrasado? Ele não teve mais um atraso na vida, porque cada vez que ele chegava adiantado, ele era reconhecido, ele era gratificado. E aquele foi um método totalmente radical que foi aplicado na vida do aluno. Só que Jesus, ele faz isso com a gente todos os dias e a gente não percebe. A graça é exatamente isso. Ele escolhe reconhecer a gente, ele escolhe gratificar a gente quando a gente acerta, ao invés de ficar punindo a gente pelo erro. É um método totalmente diferente. Muito bem, Tamires. É uma história muito interessante, não? E um método muito diferente. Agora, eu te faço uma pergunta. O meio eficaz para o ser humano compreender o que é errado seria aceitando a graça ou aceitar a consequência? De que jeito que eu aprendo melhor as coisas? Com certeza, quando você fica focado nas consequências do ato,
Você só fica preso ali num círculo de culpa, num círculo de angústia, de sensação de que você não é capaz de sair do pecado. Quando você olha para Cristo como seu objetivo, quando você olha para o seu alvo maior, você vê que ele venceu esse mundo e você tem um modelo, como vai vir falando na lição de quinta, de que você pode vencer também. Mas a lição de terça, ela é muito maravilhosa por trazer a graça, mas ela também traz uma advertência. Como o Herbert falou desse livro maravilhoso do Bullion, ele fala muito sobre a gente alimentar o que é bom para a gente, a nossa vida espiritual. E a terça vem falando sobre isso. Para a gente sempre alimentar os nossos instrumentos de justiça em nós. Aí eles falam, se você tem um membro do seu corpo, não utiliza ele como um instrumento de pecado. Fica longe daquilo que vai te trazer mal. Fica longe daquilo que você sente que é uma tentação. Então, a gente tem que sempre estar focado na justiça de Deus, nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Porque quanto mais você alimentar o leão do pecado, mais aquilo vai crescer em você. Então, quanto mais você alimentar o leão da justiça, é mais aquilo que seu caráter vai se aproximar. Aí eu vou jogar uma pergunta aqui para a roda. Vamos lá. Tamires explicou muito bem tudo e ela falou para a gente se relacionar mais com Cristo, tá? É legal. Mas eu vou lançar esta pergunta na roda. Mesmo eu frequentando a igreja, será que existem corações convencidos e não convertidos? O que você acha? Aí soltei a pergunta aí, quem quiser responder. Vai lá, Henry, vai você. Então, Christian, tem sim essa realidade, né? A gente vê isso na igreja. A igreja sou eu, né? Isso, a igreja somos nós, Isso. perfeito, exatamente. Mas muitos de nós, às vezes, para cobrirmos nosso erro e tudo mais, a gente fala que é da igreja, mas pelas costas a gente acaba fazendo outra coisa. Ó, quer ver um exemplo? Você fala, deve amar ao próximo, como Jesus amou. Mas aí você sai lá fora, você saiu da igreja, né? Já. Aí você vê lá uma pessoa que tá passando necessidade e tudo mais. Você tem condições de ajudar ela, mas acaba falando pra ela, não, vou orar por você, vou orar por você e Deus vai te abençoar. Mas você tem condições de ajudar ela, por que você não ajuda? Então tem muito isso na nossa igreja. Essa pessoa demonstra o que ela tem no coração. Demonstra se o coração dela está convertido ou convencido. Ixi, interessante. Herbert, você queria aí falar antes do... Essa questão de convencido e convertido, ela é bem... Às vezes o limiar dessas duas palavras, elas andam muito assim, né? E aí entra mais uma questão que a lição de terça ela vem trazendo, né? Quando falou aqui um pouco sobre a rebelião, né? A graça ela não é desculpa para nós vivermos uma vida de rebelião, aquilo que você falou antes. De pecado, né? Esse limiar de convertido e convencido, ele é muito, muito estreito. Isso a gente só consegue perceber através dos frutos que a pessoa vai desenvolvendo. Não tem muito o que... Porque, de fato, no livro de Paulo fala isso. Você pode estar dentro da igreja, seguindo as regras, fazendo tudo que a regra manda em si, mas você está inteiramente perdido. E aí existe uma preocupação muito grande com isso, né? Então, como que a gente concilia essas coisas, né? Olha só, a historinha que foi contada no começo é muito legal, porque a graça, as punições, elas são incapazes de transformar a vida de alguém, os corações. Somente a graça de Cristo pode fazer isso. Então, as leis não mudaram na escola. Foi legal isso aí. As regras não mudaram. As regras, meus queridos irmãos, elas não mudam. A Bíblia, ela é imutável. A palavra de Deus, os mandamentos são imutáveis. As regras estão lá. Mas a forma com que Deus nos... eu anotei aqui, ó. A forma com que Deus somos tratados quando quebramos as regras é que é diferente. E aí, a vontade de você acertar é muito... Você tem mais vontade de acertar do que errar. Achei muito interessante isso. Essa questão que o Herbert falou, só complementando, é muito, muito legal, né? Porque muitas pessoas, inclusive eu admito, eu já usei isso como justificativa. Porque se a gente é perdoado pelo pecado, se a graça de Deus nos alcança...
E por que que a gente precisa seguir as regras? Por que que a gente tem que manter essa lei? E é bom a gente focar numa questão que o Herbert falou mesmo. O horário dele chegar na escola não mudou. Ele tinha que chegar no mesmo horário, ele tinha que seguir as mesmas regras que as outras pessoas. O que mudou foi a forma como ele encarou isso, o que mudou foi a forma como ele foi tratado. E isso recorda o começo dessa lição, o começo do trimestre. Eu venho trazendo isso de novo. A lei, ela não te salva. Salva Jesus. Mas ela consegue te mostrar o caminho em que você deve andar. Ela ilumina para te mostrar onde está errado, onde precisa melhorar e como que a gente tem um guia para seguir o caminho que a gente vai andar. Muito bem, um abraço para nossa irmã Jane Alba, que está aqui. Um abraço para você. Aline Rodrigues diz assim: Cristian, eu gosto quando você se levanta e dá uma bronca com amor. Eu não dou bronca, irmã. Você acha que eu dou bronca? Não, eu sou bonzinho. Eu dou um conselho para os jovens do mesmo jeito que aconselho minha filha. Você pode perguntar para ela: como que seu pai te aconselha? É do mesmo jeitinho, viu? É de pai para filho. Sheila Carvalho, aqui no YouTube também ela está com a gente. Um abraço para você, Sheila. E espero que esteja gostando muito deste lindo debate. Mande sua pergunta e seu abraço. Momento hipertexto. Chegou o momento do hipertexto. É uma parte interessante. Palavra renascer. O que vem na sua cabeça? Eu quero ver aqui nas redes sociais. O que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra renascer? Momento hipertexto. Renascer. O que você acha que pode ser? Aqui a gente escreveu algumas coisas, né? A palavra renascer é uma atitude, opção, batismo, nascer. Batismo foi a primeira. Liberdade. Liberdade. Mas para você, o que significa a palavra renascer? No momento hipertexto, a gente precisa ver que muitas pessoas elas estão achando, especialmente em este mundo moderno que a gente está vivendo, todo mundo fala assim: olha, sabe que eu amo a Deus, eu gosto de Deus, e isso me basta. Eu não preciso pertencer a uma religião, a uma denominação. Eu não preciso pertencer, não preciso ir a nenhuma igreja, mas esse é um caminho muito fácil da apostasia, porque nós fomos criados para andar em sociedade, para cultuar a Deus em coletividade, porque quando coletivamente a gente presta um culto, adoração a Deus, a gente fortalece a nossa fé. Não? E esse tipo de pensamento que você não precisa congregar-se em uma igreja, que você não precisa de uma religião, de pertenência, esse é uma arma de dois gumes, viu, meu querido? É uma arma de dois gumes, não? Batismo é a porta que abre, você poderia falar, a gaiola, não? A pessoa ela se encontra presa, escrava, mas o batismo é a porta que abre a gaiola para você ser livre, para você ser livre, para você começar a confraternizar e estar junto com outras pessoas imperfeitas, cultuando a Deus de uma forma, se poderia falar assim, de uma forma harmoniosa. Humberto diz que a palavra renascer significa batismo, e ele coloca assim: batismo. Tatiane Cardoso diz nascer de novo. De novo, beleza, nascer de novo. Renascer, batismo, Jesus, Deus Pai, Espírito Santo. Regina Nobre, vivir uma vida nas mãos do Criador. Sheila Consciência diz: é estar livre e restaurado. E para vocês, meu querido, a palavra renascer, o que vocês acham que significa? Vamos lá. Bom, renascer para mim é reconhecimento. Só é possível eu receber o perdão de Deus a partir do momento que eu reconheço que eu estou errado, que eu necessito da graça de Deus. Então, é o ponto-chave para mim, né? Então, a partir do momento que eu reconheço, né, não só no batismo, mas a palavra de Deus fala que a graça de Deus, a glória de Deus se renova a cada dia, né? Então, todo dia, quando você levanta e você reconhece que você carece da graça de Deus, isso é um renascimento. Muito bem. Aqui temos um comentário de Sandoval Rodrigues falando sobre esse negócio de renascer. Diz: Maria Magdalena recebeu o beijo da graça de Cristo. Em seguida passou a viver em novidade de vida, longe do pecado. Ela então resolveu expor a sua gratidão. Olha que interessante, Maria Magdalena Sandoval Rodrigues. Obrigado, viu? Muito interessante, Cristian, o exemplo que ele usou.
E como o Herbert estava contando a historinha dele, né, de quando ele andava de bicicleta e quase foi pego pelo ônibus, a palavra renascer me vem na mente que uma outra palavra, transformação. Tenho certeza que depois daquele dia, né, Herbert, você mudou a mente, nossa, marcou, tem que mudar, não tem? Renascer, Christian, é transformação. Porque quando você passa por uma experiência dessa, não tem como você continuar a mesma pessoa de antes, com os mesmos pensamentos, com as mesmas coisas que você fazia antes. Transformação. E a pessoa, quando conhece a Jesus, é impossível ser o mesmo, né? Impossível, Christian, porque Cristo Jesus, ele dividiu o mundo em duas verdade. partes. Né? Ele é o maior revolucionário da história. Ele é Exatamente. sinônimo de transformação. Hoje o mundo é dividido em duas partes por conta de Cristo Jesus. Exatamente. No, que interessante esse momento de hipertexto. Aqui tem um comentário, deixa-me ver. Falaram para você cantar, viu? Aqui falaram para você cantar. Deixa, só quero ver quem que foi. Não me lembro, mas que falou, ô, Cristian, faz cantar aí o Júnior. O Júnior Vamos ver. vai cantar o nosso apelo, né? No final. Quem sabe ao vivo ele faz, né? Opa, com certeza. É isso aí, né, Isso Júnior? aí. Bom, vamos falar sobre modelos, não? Porque a gente está falando de nascer de novo, estamos falando de nova vida, mas vamos lá, modelos. E eu fiquei bem impressionado com uma palavra que a lição da Escola Sabatina trouxe, como que se chama? Este contexto jovem trouxe, disse assim, que existem neurônios do espelho dentro da gente. Você sabia que existe um neurônio que se chama um neurônio do espelho dentro de você? Neurônio do espelho. E nós estamos falando aqui com Sara, ¿no? Que esse neurônio do espelho, ele foi colocado por Deus para a gente se espelhar em Deus, para a gente se espelhar em Cristo Jesus. Mas quando Adão entrega as escrituras da terra para o inimigo, automaticamente esse neurônio do espelho muda no cérebro do homem. E aí, Henrique, me fala um pouco sobre esse negócio de modelo, me fala sobre esse negócio de neurônio do espelho, o que você acha, o que você entendeu? Me disse aí. Christian, você deu uma excelente introdução. Todos nós, por natureza, temos esses neurônios, espelho. E eu acho que você, mãe e pai, sabe, já passou pela experiência de quando seu filho estava crescendo, era criancinha ali, bebê, e você falava para ele, fala papá, fala mama, e ele tentava ali balbuciando, né, repetir o que você falava, e isso, os responsáveis por essa ação do bebê os neurônios espelhos. E como você mesmo falou, lá no Éden, Deus nos criou para sermos imitadores dele. Só que por conta do pecado, da escolha que Adão e Eva teve, houve um rompimento nessa imitação e acabou que essa imitação se tornando algo manchada pelo pecado, né? Só que graças ao nosso bom Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos libertou dessa imitação do mundo, né? E lá em Mateus vem falando sobre isso. Mateus capítulo 6, verso 24, fala que nós devemos escolher a que Senhor queremos imitar. Se é a Deus, amém. Você vai agradar a Deus, mas se é ao mundo, ao dinheiro, a bens materiais aqui, você vai aborrecer. Não tem como você agradar a um e agradar ao outro. Ou você agrada a um ou desagrada ao outro. Entende? Entendi, não? Outra coisa interessante, vamos lá. As redes sociais, porque muita pessoa diz assim, bom, eu sigo um modelo, dependendo, esta aqui vou soltar para todo mundo, aqui na roda. E para você que está nas redes sociais e quiser responder, né? Diz assim, bom, eu nasci em um lugar onde não tenho ajuda de ninguém, nasci em uma comunidade e é por isso que me espelho esta pessoa da comunidade. Ou eu nasci em um berço de ouro e por isso que me espelho é uma pessoa assim, assim, assim. Mas por meio das redes sociais, a gente percebe que a gente pode ter o espelho que a gente quiser. Você pode viver em um berço de ouro, mas você se espelhar em um delinquente de uma comunidade, por exemplo, por meio das redes sociais. E vice-versa também. Você pode viver em uma comunidade e se espelhar em uma coisa assim. Está relativo esse negócio de seguir um modelo? O que vocês acham aí? Isso aí eu acho tão preocupante nos nossos dias. Você
Espero que ninguém... Pode falar, aqui não nos derrubam, aqui o canal não é derrubado, não. A gente tem uma dificuldade muito grande, infelizmente, com essas novas... A nova geração que vem surgindo. A gente sabe muito bem que essa geração, ela pode ir para a honra e glória de Deus, ela será a última geração. Eu acredito piamente nisso. Amém, glória a Deus, Será a Herbert. última geração. Mas, muitas vezes, o que está faltando para elas, e aí isso eu estou trazendo para a minha realidade, é ter bons espelhos. A quem os jovens estão imitando? A quem eles estão imitando? Essa é a pergunta. Que você, inclusive, que está aí, você deve se fazer. A quem o seu filho está imitando? A quem os seus parentes estão imitando? A quem os jovens estão imitando? Se eles estão imitando os astros do futebol, e isso em todos os sentidos, no corte do cabelo, no jeito de falar, no jeito de se vestir, a quem eles estão imitando? Eles estão imitando, vocês já viram aquelas festas onde as pessoas se vestem como personagens? Sim, o cosplay, não é? Isso. Cosplay. A quem eles estão imitando? Você compreende? Então existe um contraste muito grande. E isso é um pouco preocupante, bastante. Porque se nós somos imitadores de Cristo, a quem nós deveríamos realmente estar imitando, está passando longe, sabe? Então, existe um contraponto. Existe falta de bons exemplos, bons modelos. Isso a gente vê em todos os lugares. Na política, na sociedade, nos esportes, inclusive na igreja. Então, nós precisamos ser os bons exemplos para que eles nos imitem. Paulo muito sabiamente diz: sede meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. Amém. Então, isso é de arrepiar, porque Sim. se algo está acontecendo, pode ser que o erro esteja em mim e em você, e a gente precisa mudar isso o quanto antes. Isso aí. Paulo Sérgio diz assim: renascer na minha mente vem devoção matinal, pois toda manhã da devoção nós somos renascidos e somos batizados pelo Espírito Santo. Highlander Ribeiro, parabéns, disse, pelo programa. Seja bem-vindo, Highlander. Elizabeth Campos, pela contemplação somos transformados, precisamos espelhar o caráter de Deus. Sheila Consenza, é muito perigoso nos espelhar em pessoas, pois elas nos decepcionam e nos traem. Mas imitar a Jesus, tê-lo como espelho, nunca irá nos decepcionar e nos trair, porque Ele é perfeito. Muito bem. Gabriel Ferrari mandou um coração para você também, Gabriel. Regina Nobre, nós temos o senso de certo e errado desde que nascemos e temos o direito de escolha. Nós temos uma participação aqui. Pode falar, meu irmão Tiago? Tudo bem, irmãos? Tudo jóia. Eu queria comentar aqui que a lição está muito boa, tá muito bom ouvir vocês falar, está sendo muito edificante. Vocês falaram algo muito importante sobre a graça, né? A graça é algo maravilhoso de se falar, né? Porque isso nos traz paz, né? É de graça, né? Deu o exemplo da camisa. E aqui em Romanos capítulo 6, verso 1, 2 e 3, diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como veremos ainda no pecado nós, os que com ele morremos, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, né? Então vamos continuar em pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Então nós somos batizados, somos restaurados, somos lavados. Depois disso, o que é que nós fazemos? Seguimos a Cristo. Como que seguimos a Cristo? Você falou do espelho e... eu costumo dizer que para que nós tenhamos o reflexo de Deus na nossa vida, né, o caráter dele seja moldado em nossa vida, nós temos que olhar para Deus. E olhar para Deus significa olhar para a lei. Quando olhamos para a lei e a praticamos, logo o caráter de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. Né? Isso é muito bonito, né? Em Tiago, capítulo 1, verso 22 e 23, fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla nu o espelho, o seu rosto natural. E para finalizar, verso 25 fala assim: mas aquele que considera atentamente na lei, perfeita lei da liberdade, olha que lindo isso aqui, e nela persevera, sendo ouvinte, nela não
persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado. Então, e como vocês falaram, que a gente não pode só aceitar a graça, mas olhando para a lei, para que o caráter de Deus seja moldado em nós. Então, para que a gente possa contemplar a lei de Deus. Muito obrigado, Tiago, pela sua participação. Nós temos também um vídeo agora que fala sobre mais ou menos o resumo de tudo o que a gente tem falado aqui. Presta muita atenção aí e depois chega a gente na parte final. Eu acho que o Júnior vai cantar, viu, Tatiana? Foi Tatiana Cardoso que mandou. Eu acho. Então fica aí até o final. Quem sabe a gente tenta convencer o menino aqui. Sexta-feira, finalzinho da lição número 6, hein? E o capítulo 6 de Romanos é lindíssimo. Como eu queria poder conversar mais a respeito de tantos assuntos que tem aqui, mas é muito rápido, né? 3, 4 minutinhos por dia não dá para falar quase nada. Mas olha só, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 detalhes. O primeiro, semana passada a gente lançou no Spotify a nossa playlist. Você pode mais uma vez estar ali, ligado, ouvir as músicas que a gente está colocando ali como referência. Você também pode dar as suas ideias de novas músicas que a gente vem colocar ali, que tem a ver com o assunto aí de Romanos, tá joia? A segunda coisa é o curso de leitura 2021. No finalzinho da leitura de sexta-feira, da lição de sexta-feira, do nosso guia de estudo aqui da lição de Escola Sabatina, Em Defesa da Bíblia, é o livro dos jovens, tá? E Amores Básicos é o livro de universitários. De repente, em algum momento do futuro, eu trago esses livros aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso, mas acho que vale a pena você fazer esse pedido, você comprar, você ler. Vamos encher a cabeça de coisa boa, sabe? Vamos parar de assistir tanta coisa na Netflix e vamos ler, vamos escutar, vamos ler coisa de Deus, né? Novas criaturas. E com esses 2 versículos, o versículo 22 e 23 de Romanos capítulo 6, que eu quero terminar. Daqui a pouco o pastor Cantelli vai trazer as últimas palavras, aí o que ele entendeu desse capítulo, mas eu quero que você abra a sua Bíblia e o versículo 22, ele diz assim, olha, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. A gente conversou essa semana nessa coisa de servo, de escravo de Deus. Vontade de ser cada vez mais escravo de Deus e livre do pecado. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E o versículo 23 é um dos mais lindos de toda a Bíblia, na minha opinião. Porque o salário do pecado é a morte. E se tivesse um ponto final aqui, não teria esperança. E aí, então, a gente não precisava nem estar conversando aqui, porque é uma afirmação verdadeira e não teríamos esperança. Mas, dá uma olhadinha aqui, mas o dom gratuito de Deus, dom gratuito, de graça, você não paga nada, eu não pago nada, eu não tenho que ser bonito, não tem que ser rico, não tem que ser branco, preto, alto, magro, nada. É dom gratuito de Deus, para todos. Pecou muito, pecou pouco, todo mundo. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você não fique no pecado, porque se você ficar no pecado, será a morte o resultado. Mas que você tenha Jesus Cristo, que aí sim você vai ter vida eterna nele. Que Deus te abençoe e fique agora com o pastor Cantelli. Cada saída também é uma entrada. O batismo é uma saída da realidade de Adão e uma entrada para a realidade de Jesus. O batismo deve ser um momento de reconsiderar o passado e deve inspirar o compromisso de viver uma nova vida. A graça pode nos libertar do domínio do pecado de uma forma que a lei nunca poderia fazer. Infelizmente, desde o pecado de Adão, os padrões que temos que seguir são os padrões decaídos do mundo. O pecado se aproveitou de nossa natureza, que copia, que imita, ao nos escravizar os padrões caídos que terminam em morte. Nossos neurônios espelho podem imitar a desobediência de Adão ou a obediência de Jesus. De qualquer maneira, somos servos. E não há vergonha na servidão quando seu Senhor é bom. E nosso mestre é bom. Nosso mestre está disposto a se tornar um servo para nos salvar. Seu jugo é suave e seu fardo é leve. E aí, queridos, a vida é como fazer um bolo. Existem muitas formas para você fazer seu bolo. Mas você já viu quando você escolhe a forma errada? Quando você acha que o bolo está pronto, o bolo desmancha. Escolha a forma de Cristo para a sua vida. Para de insistir com formas que não dão resultado e com fórmulas que não dão resultado. A forma é Cristo. É a única que pode moldar o bolo da sua vida para sair gostoso. Viviane Frazão, família Frazão que nos está assistindo,
Tatiane Cardoso, aqui o que o povo pede, queridos, aqui acontece já ao vivo. Aqui estamos com nosso amigo Júnior, já estamos finalizando. E Júnior, o povo pede, e aqui a gente apaparica as pessoas que nos estão assistindo, né? A gente, então, meu filho, aí, uma palhinha aí de uma música para nos despedir. Então vamos lá. Isso, já cantou. Já. Carregando a cruz, olhava a multidão a me dizer: salve a ti mesmo. O desprezo que senti por um irmão traído fui. Quem me dizia amar negou-me então ali. E muitos que diziam meus clamavam em alta voz: matem esse Jesus. Cada passo uma razão pra desistir. Eu prossegui e lá na cruz então clamei: perdoa esses homens, Pai, não podem entender. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí, queridos, assim é o nosso Contexto Jovem, chega assim ao seu fim, agradecendo a cada um de vocês que participou, que esteve em sintonia, um coraçãozinho para você, muito obrigado, comparte com toda a people, tá? Porque o Contexto Jovem está on. Vamos fazer uma oração para terminar neste momento e espero que o Senhor possa nos ter ajudado a entender e recapitular a lição desta semana. Senhor, muito obrigado pela salvação e pela graça em Cristo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor cuida da gente. Muito obrigado por este sábado maravilhoso. Muito obrigado porque estamos aqui aceitando-te como o único modelo de nossa vida, Pai. O Senhor é a forma, o Senhor é o único jeito, não existe mais. Te reconhecemos como o único Deus verdadeiro na nossa vida e te entregamos cada jovem nas tuas mãos, cada pessoa que está em este momento assistindo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, queridos. Feliz semana para vocês. Deus abençoe vocês. Muito garatada. Fiquem com Deus. Um grande abraço.